é uma farsa. Seria o Priorado de Sião uma antiga organização que jurou proteger a linhagem de Jesus 1000 anos atrás ou uma farsa bem elaborada? Mostramos que a lista de grandes mestres do Priorado é no mínimo questionável. E que tal alguns dos outros documentos secretos? Principalmente informações dos pergaminhos codificados que o padre francês chamado Berenguer Saunier supostamente encontrou em René-le-Château em 1891. Logo depois dessa descoberta, o padre se tornou misteriosamente rico. Saunier morreu em 1917 e o interesse na sua história aparentemente morreu com ele. Isso até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando sua propriedade foi comprada por um homem de negócios chamado Noël Corbu. Noël Corbu resolveu transformá-lo num hotel. O problema é que René-le-Château fica no topo de uma colina, a quilômetros de lugar nenhum. Ele teve que fazer alguma coisa para atrair os hóspedes. Em janeiro de 1956, Noël Corbu deu uma entrevista a um jornal da cidade. Ele descreveu como Saunier encontrou o tesouro. Os visitantes vieram e o hotel ganhou rios de dinheiro. A notícia chegou aos grandes jornais, a história toda foi divulgada. Noël Corbu inventou a história, sem a menor dúvida. De que outra forma o padre teria arranjado todo aquele dinheiro? A maior parte do dinheiro veio de um esquema que ele mantinha de rezar missas para os mortos. Existem provas de que ele era pago para rezar centenas de missas por dia. Apesar disso, a lenda de Saunier e seu tesouro foi crescendo com o passar dos anos, e um misterioso cavalheiro começou a visitar René-le-Château no início da década de 1960. Seu nome? Pierre Plantard. Parece familiar? Vamos voltar ao programa 20 minutos atrás e vocês vão se lembrar. O Sr. Plantard de Saint-Clair alegou que seria o grande mestre do Priorado de Sião. Plantard foi o homem que se apresentou como grande mestre do Priorado no início das investigações de Henry Lincoln. Mas quem seria esse sujeito? Sabemos que ele nasceu em Paris em 1920 e que era filho de um criado. Ele teve sonhos de grandeza a vida toda, sempre montando sociedades e organizações. Como a Ordem de Cavaleiros que ele criou na década de 1940, chamada Alpha Galatis, ou outra registrada em 1956, chamada, adivinha o quê? Priorado de Sião. Ele vivia em Annemasse, próximo à fronteira da Suíça, onde há uma pequena colina chamada Sion, e é praticamente certo que ele tenha tirado inspiração para o Priorado de Sião dessa colina próxima de onde morava. A ideia era fazer uma campanha em prol de moradias baratas naquela região da França onde ele morava. Mas a coisa se desenvolveu porque Plantard tinha certas fixações e criou sua própria genealogia. Ele acreditava que conseguiria remontá-lo aos reis merovingios da França. E para prová-lo, criou uma série de gráficos genealógicos que o ligavam à linhagem real da França. Os documentos em si são bastante extraordinários porque foram manuscritos com stencil. E ele deve ter levado meses para desenhar as árvores genealógicas, os brasões. Incrível mesmo. Quando visitou René-le-Château no início da década de 1960, Plantard achou que os misteriosos pergaminhos de Saunier seriam um grande acréscimo à miscelânea e pediu ajuda ao seu velho amigo, o produtor de rádio Philippe de Cherisy. Ao que parece, Philippe de Cherisy adorava uma piada. E quando Plantard pediu sua ajuda, ele simplesmente achou que seria divertido. É provável que ele tenha sido a pessoa que criou boa parte dos jogos intrincados do Priorado de Sião. Parece que os pergaminhos codificados foram obra dele. Informações do pergaminho codificado com pistas sobre Dagoberto II, o rei merovingio, e seu tesouro escondido foram mescladas às histórias e árvores genealógicas de Plantard e batizadas de documentos secretos. Na década de 60, eles apareceram na Biblioteca Nacional da França, um lugar estranho para se esconder documentos secretos. Se eu quisesse esconder documentos secretos, jamais os colocaria numa biblioteca e não os chamaria de documentos secretos. Eu os chamaria de ideias para a compostagem. Quando estavam montando todos os documentos, Plantard e Cherisy se juntaram a mais um colega, Gérard de Sade. Lembram-se dele? Ele escreveu o livro The Accursed Treasure of René-le-Château, que se tornou a chave para 2 verdadeiros best-sellers.
o Santo Graal e a linhagem sagrada e o Código da Vinci. Tudo o que de Sede escreveu, ele recebeu de Plantar. Plantar era a fonte. E isso inclui os pergaminhos codificados de Berenguer Saunier, reproduzidos no livro de Sede, que foi o que primeiro chamou a atenção do autor de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, Henry Lincoln, colocando-o na pista do tesouro de Saunier e levando-o finalmente ao priorado de Sião. Já na primeira reunião que tive com ele, Plantar me chamou de lado com seu fiel escudeiro, Philippe de Cherisse, e de repente ele disse: falando nisso, os pergaminhos são forjados por ele. E apontou para Cherisse, que ficou meio surpreso e sorriu. Depois, mudou de assunto. O jogador sabe que um sorriso enigmático mantém as pessoas interessadas, e essa é praticamente a única coisa que se pode fazer quando se trata dos motivos de Plantar e seus conspiradores do priorado. Sabemos que Plantar queria ser rei, mas o que de Sede ou de Cherisse tinham a ganhar com tudo isso? Os dois têm um passado ligado ao surrealismo. O surrealismo quer, em resumo, subverter as normas da cultura. Gerard de Sede esteve envolvido com duas organizações surrealistas. E temos de Cherisse, que era membro do Colégio de Patafísica. Patafísica é a ideia central do surrealismo, a de que se pode criar uma realidade imaginativa que, em alguns casos, se torna mais real que a própria realidade. Eles chegaram aonde queriam. Principalmente quando o Código da Vinci declara que a existência do priorado há mais de 1000 anos é um fato. E isso incluiria sua lista de grandes mestres e o último nome dessa lista, um dos surrealistas mais conhecidos de seu tempo, Jean Cocteau. Supostamente, entre 1918 e 1963, Jean Cocteau foi o grande mestre do priorado de Sião, um nome estranho para constar nessa lista. Mas creio que há um motivo importante pelo qual ele está lá, e que é o de estabelecer a ligação da organização com o surrealismo. Então, vários surrealistas fizeram uma piada histórica. E se foi isso, quem foi o alvo? Henry Lincoln? Creio que hoje as pessoas dizem que quando descobri a história, fui atraído para o mundo do Sr. Plantar e o priorado e enganado por eles. Conversa. Já deixei claro que não acredito em nada. A única coisa original na hipótese de o Santo Graal e a linhagem sagrada foi a descendência de Jesus. Não importa se é verdade ou não. O que importa é que, aparentemente no passado, havia quem acreditasse que isso era verdade. Quando a hipótese de Lincoln chegou ao público, o priorado de Sião acabou gerando algo ainda maior e assumindo proporções que o próprio Pierre Plantar não conseguia controlar. Em 1982, sua história e sua linhagem merovingia foram incorporadas ao best-seller O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. O conto do priorado de Sião vem a público pela primeira vez, com alguns toques adicionais para os quais o próprio Plantar não estava preparado. A teoria mais famosa para o motivo pelo qual os merovingios eram considerados tão importantes seria sua descendência de Jesus. Isso deixou Plantar horrorizado. Ele achou um sacrilégio e negou tudo. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele ficou revoltado por ter sido usado dessa forma. Se afastou do priorado e mais tarde admitiu que ele próprio havia criado os documentos. Pierre Plantar morreu em fevereiro de 2000, mas embora o priorado de Sião não tenha sido criado para guardar o casamento secreto entre Jesus e Maria Madalena, muitas outras teorias sobre seu objetivo continuam surgindo. Tudo parece indicar que o priorado de Sião não existia antes de 1956. Mas ele funcionou como fachada de outras sociedades, para que estas pudessem fazer certas coisas. E o que mais se destaca, por estranho que pareça, são os movimentos pela União Europeia. Os que ainda procuram uma boa conspiração do priorado de Sião terão muito o que encontrar. Julgando pelo número de turistas que viajam à Europa atualmente inspirados pelo Código da Vinci, parece que muita gente adoraria descobrir alguma trama secreta do priorado. E o principal lugar para encontrar pistas do cálice sagrado é o Museu do Louvre, em Paris. Atualmente as pessoas vêm visitar o museu com a ideia específica de olhar os quadros de Leonardo da Vinci por causa do livro e das ideias que ele evocava. Alguns vêm visitar o Louvre trazendo uma cópia do Código da Vinci. Outro ponto turístico preferido de Paris é a igreja de Saint-Sulpice, onde os fãs do código vêm verificar o marcador de bronze no piso.
Seria realmente a mítica linha rosa que o livro descreve? Uma pista-chave na caçada ao priorado? E será que ela teria origens pagãs? A data é claramente 1743, de forma que ela não é um vestígio de antiguidade como o Sr. Dan Brown alega. Mas quem sabe ele não consegue ler números romanos. O livro também alega que esta linha é o primeiro meridiano original, marcando a longitude zero. Uma chave para os cálculos de geógrafos e cientistas na hora de mapear e medir o mundo. Na realidade, essa